E então vamos falar um pouquinho sobre a prevenção da doença cardiovascular nas mulheres. Eu vou apresentar para vocês alguns aspectos epidemiológicos, algumas vias que a gente está estudando também e o que a gente está fazendo de pesquisa nessa área no estudo do coração. Inclusive, conversei com o professor Nilson que existe disponibilidade da gente ter uma interação maior com o grupo da ginecologia, né? Eu acho que a gente está muito distante em termos de pesquisa, principalmente, né? Mas também de ensino, etc. Então, vamos conversar um pouquinho. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte na população brasileira. Então, o que a gente tem no mundo, né? As doenças cardiovasculares, elas matam mais homens e mulheres, principalmente nas faixas etárias mais na população mais idosa, né? Que é sempre o nosso foco, é onde o processo aterosclerótico é mais importante, mas também outras doenças são igualmente importantes, tais como neoplasias, e, em terceiro lugar, as doenças respiratórias. Então, essas são, no mundo, as principais causas de morte. E no Brasil, as doenças cardiovasculares, elas ainda são a principal causa de morte na nossa população. Por que o ainda? Nós vamos ver isso mais para frente, porque daqui a algum tempo vai existir uma transição epidemiológica que pode impactar muito em termos de saúde pública. Aqui tem nesse slide mostrando a redução, né, desde 1996 até 2019, uma redução importante. Aqui em cima os homens, embaixo as mulheres, aqui a mortalidade por todas as causas, aqui por doenças cardiovasculares, embaixo à esquerda ou à direita, né? As doenças isquêmicas do coração e depois o acidente vascular cerebral. E a gente pode ver que desde 1900 vem tendo uma tendência de queda, uma queda muito significativa na mortalidade por essas doenças. Quer dizer, nós médicos estamos fazendo o dever de casa do ponto de vista de doenças cardiovasculares, porque essa redução é muito significativa. Aqui a gente também pode ver que a mortalidade nas doenças cardiovasculares, na doença isquêmica do coração e no acidente vascular cerebral, essas doenças matam mais os homens. Isso é uma coisa que se observa em praticamente todas as populações das doenças cardiovasculares, matarem mais os homens do que as mulheres. Mas, ainda hoje, essas doenças continuam sendo a principal causa de mortalidade. E quando a gente vê assim essa figura, a gente fala, nossa, a redução muito significativa que é, tá? E tanto em homens como em mulheres. Mas quando a gente faz a comparação entre essas duas linhas de tendência, a gente vê que a tendência na redução da mortalidade nos homens, ela foi um pouco maior do que nas mulheres. Então, a gente tem ainda um espaço muito grande de prevenção, tanto primária como secundária, para reduzir a mortalidade nas mulheres. E quando a mulher infarta, aí está o grande problema. Ela infarta menos que os homens? Sim. Mas ainda é a principal causa. Mas quando ela infarta, tem um aspecto importante que é a letalidade. E a letalidade é maior nas mulheres, principalmente nas mulheres mais jovens. Se vocês observarem esse gráfico, desde abaixo de 75 anos, a mulher morre mais na fase aguda do infarto. Tá? Só que essa diferença é maior nas faixas etárias mais jovens.
por exemplo, aqui menos de 50 anos, é praticamente o dobro a letalidade nas mulheres. Então, o que acontece? Nós não sabemos direito. E é um campo que a gente precisa estudar com mais detalhes. E nesse outro estudo nosso lá, um estudo epidemiológico, quando nós incorporamos a análise do câncer aqui por todas as causas, nós observamos uma coisa interessante. A gente vê que a mortalidade por doenças cardiovasculares cai de modo significativo. Mas a mortalidade por todas as causas de câncer mantém-se praticamente estável. E vejam vocês que em 2024, o ano que vem, 2025, nós vamos ter uma transição epidemiológica. Do ponto de vista do cardiologista, isso é fantástico. Mas, do ponto de vista da oncologia, isso é ruim, porque não está caindo. Tá? E vocês podem olhar nesse slide também, que o reflexo disso nas mulheres é um pouco pior. Enquanto nos homens, a gente tem as principais causas de câncer nos homens aqui. O pulmão, reduzindo de um modo significativo. A segunda causa, estômago, logo vai ser a terceira causa. E o câncer de próstata, que não se modificou muito nesse período, que nós analisamos, e também para essa faixa etária. É importante ter sempre em mente que isso que nós falamos é para essa faixa etária. Mas essa é a faixa etária mais produtiva. É a faixa etária que mais participa do ponto de vista socioeconômico. E o mundo todo estuda esse intervalo, esses anos, do ponto de vista epidemiológico. Agora, vejam vocês que nas mulheres, o principal câncer que mais mata nas mulheres é o câncer de mama. E ela está aumentando. A segunda causa que também mais mata, câncer de pulmão, que também está aumentando. Quanto nos homens está reduzindo, nas mulheres está aumentando. Mas, moço, o que tem a ver câncer com doenças cardiovasculares? Né? Não tem nada, tua palestra de doenças cardiovasculares. Mas vocês vão ver que tem muito a ver. Tá? Então, quando a gente faz a prevenção do câncer, isso vai ser refletido também na mortalidade por neoplasias. E aqui, só para mostrar, né, a participação das doenças cardiovasculares num total, né, em homens e mulheres, a mortalidade por câncer e por doença isquêmica do coração e acidente vascular cerebral. O câncer, a mortalidade por todas as causas de câncer nessa faixa da população, ela praticamente está inalterada. Diminui um pouquinho nos homens, mas já ultrapassou isoladamente a mortalidade por doença isquêmica do coração e por acidente vascular cerebral. E como que a gente faz para tratar isso daí? Como a gente faz para prevenir as doenças cardiovasculares? Vocês já sabem tudo, né? Então, vou até ser repetitivo nessa parte aqui. Vocês sabem dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, nós temos idade, sexo masculino, né, que morre mais do que as mulheres. As mulheres têm uma proteção de 7 a 10 anos em relação aos homens, em termos de mortalidade. Tá? Em muitas doenças, elas sempre têm uma proteção natural em relação a essas doenças, em especial as doenças cardiovasculares. E a história familiar da doença arterial coronária, que também é muito importante. Esses 3 fatores de risco são os fatores de risco não modificáveis, que a gente não tem como interferir, né? Mas
da hipertensão para frente, dislipidemia, diabetes, tabagismo, etc., a gente consegue interferir. Tem o componente biológico em muitas delas, mas tem o componente comportamental, ambiental, que vai ajudar muito. Tá? E nesse aspecto a gente pode intervir. Obesidade, sedentarismo, aspectos socioeconômicos. Isso é fundamental. Hoje a gente já considera como um dos principais fatores de risco. Quem mais morre de doenças cardiovasculares é a população mais vulnerável, a população da classe C, D. Né? Então, isso é um aspecto interessante que a gente tem que levar sempre em conta e procurar intensificar os processos preventivos nessa população. Então, aqui a gente sabe que a idade, né, quanto maior a idade, maior a mortalidade por doenças cardiovasculares e o sexo masculino morrendo mais que o sexo feminino. Em relação à história familiar da DAC, todo mundo sabe, mas vou repetir, a gente considera a história familiar quando parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, os homens com idade menos de 55 anos e as mulheres com menos de 65 anos. Se eles tiveram um episódio isquêmico, a gente considera como uma história familiar positiva para a DAC. E a hipertensão arterial, vocês também já sabem, só repetindo, pressão arterial acima de 14/9 é o que a gente classifica o indivíduo como hipertenso. E a hipertensão está associada com várias doenças, as cardiovasculares, é a segunda causa de insuficiência renal, né, e também associadas a neoplasias. E a dislipidemia, a gente tem aqui os valores de corte, onde a gente considera ruim, né? Mas em especial o LDL colesterol e o HDL colesterol. O HDL colesterol a gente não consegue intervir, né? Muito pouco, com algumas medidas, mas o foco que a gente usa para controle no indivíduo com doença coronária, por exemplo, é o LDL colesterol. E a gente tem as metas, os níveis desejados. Outra causa é o diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus é uma doença que lesa de uma forma muito intensa o endotélio vascular, tá? E a mulher com diabetes, ela perde essa proteção, tá? Perde alguns anos dessa proteção que ela tem. Quanto pior for esse diabetes, pior vai ser. Pode até anular essa proteção que as mulheres têm para a doença cardiovascular. E é a principal causa de insuficiência renal. E a insuficiência renal é um fator de risco para a doença coronária. Então, entra num círculo vicioso muito ruim. O tabagismo, né? O tabagismo é um fator de risco comportamental. Se a pessoa quiser, não, vou parar de fumar, para, acabou. E ele está muito associado com doenças cardiovasculares e também doenças pulmonares, né? Em especial câncer de pulmão. A obesidade, também associada com as doenças cardiovasculares e com neoplasias. Tanto o câncer de esôfago, né, principalmente pelo refluxo constante que o obeso tem, como também em mulheres o câncer de endométrio. Sedentarismo, todo mundo sabe, e os aspectos socioeconômicos que hoje a gente acha muito importante. Mas são só esses fatores? Não, tem outros fatores que estão surgindo, que estão associados com essa doença, a doença cardiovascular. Por exemplo, saúde bucal, poluição atmosférica, disfunção erétil, depressão. Tá? Só que depressão a gente não sabe se é causa e efeito, mas está associado com o aumento das doenças cardiovasculares. E tem os fatores de risco sexo específico, né? Então, a gente tem aqui o parto prematuro, as doenças hipertensivas da gravidez, diabetes gestacional, doença autoimune. Esse também é um aspecto importante, porque essas doenças também lesam de uma forma significativa o endotélio. Lesando o endotélio,
é a porta de entrada para o processo da aterosclerose e a sua progressão. Então, tem duas doenças são as mais prevalentes, tipo a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. E essas doenças podem aumentar até 8 vezes a incidência das doenças cardiovasculares. É muita coisa. Bom, e como que a gente vai tratar isso, reduzir isso? Tá? Tratar esses fatores de risco. E, mais ou menos 2016, 17, a Associação Americana de Cardiologia, a Associação American Heart Association, elas se uniram e propuseram 7 métricas saudáveis. Tá? Para o indivíduo, quanto maior o número dessas métricas, menor a incidência da doença cardiovascular. Então, quais eram essas 7 métricas saudáveis? Não fumar, o índice de massa corpórea abaixo de 25, uma atividade física, tá? 75 minutos por semana, de uma atividade física intensa, ou 150 minutos por semana, de uma intensidade física moderada. Quer dizer, vejam vocês, 30 minutos, né? De segunda a sexta, pouco. Né? Então, é uma coisa bem factível. Aqui tá meio misturado aqui com a referência, com a última referência, onde eles introduziram uma oitava métrica, que é o sono. Tá? E o sono em torno de 7 a 9 horas por dia de sono. Essa é a métrica saudável. Duvido aqui se tem alguém que consegue ter isso. É complicado. Bom, mas é o que foi proposto, essas são as métricas. Então, o controle dessas métricas, a gente pode até categorizar em fatores de risco comportamentais, tipo alimentação saudável, atividade física, perder o peso, parar de fumar, isso é muito comportamental. A alimentação saudável, hoje no consultório, o paciente já chega, eu quero aquela injeção que emagrece. Espera aí, vamos falar de alimentação um pouco, alimentação saudável. Não consigo fazer porque eu almoço fora, mas os restaurantes fora não têm frutas, verduras, acaba. Quer dizer, é muito mais cômodo, né? Mas lógico que tem seus efeitos adversos sérios. E a mesma forma da atividade física. Tá? A atividade física, o pessoal, 30 minutos por semana, acabou. Por 30 minutos por dia, segunda a sexta, acabou. Mas é difícil, tem que trocar de roupa, tem que tomar banho depois. Mas a gente toma banho todo dia, então não tem muito sentido, né? Quer dizer, a gente tem que ter esse comportamento de procurar melhorar nesses aspectos sem fazer uso de drogas. Porque as drogas, elas atuam numa via metabólica. Tá? Mas a alimentação adequada e a atividade física, elas atuam em todas as vias metabólicas de uma forma global. E num equilíbrio muito mais adequado. Então, em termos de prevenção, é o que a gente sugere se fazer. Lógico, tem esses outros fatores de risco que tem um componente biológico, reduzir açúcar do sangue, colesterol, controle de colesterol, controle da pressão arterial. Hoje tem um estudo publicado, tem vários estudos publicados recentemente, mostrando a remissão total do diabetes mellitus tipo 2. Em pacientes que fazem um controle alimentar adequado. Esses trabalhos fizeram através da restrição calórica, tá? Que deu esse resultado, a remissão total. Então, vejam vocês, a gente consegue a remissão total. E a restrição calórica é um ponto muito interessante, que a gente tem que
levar em conta e a gente estuda um pouquinho lá também em relação a isso, eu vou mostrar para vocês depois. Lógico que na prevenção das doenças cardiovasculares, a vacinação é outro aspecto importante. Principalmente indivíduos acima de 60 anos, a vacinação da gripe anual, tá? A vacinação para o pneumococo e do herpes zoster. Essas são fundamentais para o indivíduo idoso. Ou, hoje, idoso, mais acima de 60 anos. Tá? E por que eu trouxe a informação do câncer para vocês? Exatamente por causa disso. Vejam esse estudo, e é um estudo relativamente antigo, de 2013, tá? Que eles já identificaram que quanto maior o número de métricas saudáveis, maior é a redução da incidência de câncer. Então, vejam vocês, aqui, quem consegue 1, 2 métricas saudáveis tem 20%, em torno de 20% de redução nas neoplasias. Aquele que consegue 6 a 7 métricas saudáveis, uma redução de 50% na incidência de neoplasias. Não existe remédio, cirurgia, qualquer coisa que tenha um impacto tão grande quanto a isso. Tá? Prevenção. Bom, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é em relação ao diagnóstico, tá? Para não ter aquele problema de dar a doença para quem não tem. É o que a gente chama a prevenção quaternária. E na hipertensão, isso é um aspecto muito importante. Então, o indivíduo chega no consultório, você mede a pressão, está 20/12. Muito provavelmente, nesse nível, deve ser hipertensa. Mas a gente não pode deixar de ver o aspecto da medição correta. Será que nós medimos correto? Esperamos? Será que o paciente fez ingestão de álcool, de café, fez alguma atividade física? Tem vários aspectos que a gente pode... E o próprio ponto de vista psicológico do avental branco. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não dar um diagnóstico que a pessoa não tem. E vejam vocês como as coisas modificam com o tempo. Tá? A gente vê uma diretriz hoje, não, essa é verdade e ponto final. Não é bem assim, todos vocês sabem. Mas, por exemplo, aqui, nesse Joint National Committee, a pressão ótima, tá? Menor que 12/8. Normal, entre 120 e 130, e essa faixa acima dos 130, com até 140, normal alta. Mas aí surgiram outras diretrizes, tá? Se teve uma influência, um impacto, uma pressão da indústria farmacêutica ou não, a gente não sabe, mas o que começou a ocorrer? Começaram a mudar o nome. Então, pré-hipertensão. Pré-hipertensão já é um diagnóstico desfavorável para o paciente. Tá? Depois, o American Heart American College, hipertensão estágio 1. 14/8, né? E, mais recentemente, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia, as últimas diretrizes sobre hipertensão arterial, falaram, não, gente, não é nada disso, está todo mundo maluco. Voltaram para o que foi publicado em 2003. Daí eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, para ser diferente, vamos mudar o nome. Em vez de ser estágio, a gente põe grau de hipertensão. Mudança, impacto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas a redução da hipertensão ela está associada com a redução das doenças cardiovasculares, seja doença isquêmica do coração, como também o acidente vascular cerebral. Então, veja, para toda a faixa etária, quanto mais se reduz,
melhor vai ser. 11 por 8, 11 por 7 é melhor que 12 por 8? Mas as coisas também têm limite. Vão reduzir 10 por 6, aí o paciente começa a ficar tonto, etc. Não tem sentido. Então, é aquela melhor pressão tolerada pelo paciente. E outro aspecto importante que a gente tem que tomar cuidado, em especial na prevenção primária, é o uso dos hipolipemiantes, ou mais usadas as estatinas. E o pessoal está sendo muito liberal. Tá? Acho que depois dos benzodiazepínicos, aspirina, acho que estatina deve ser a terceira droga mais utilizada pela população adulta. E, às vezes, sem critérios. Por quê? Esse é um estudo que foi publicado agora, recentemente, no JAMA Internal Medicine, que mostrou que a gente tem que tomar cuidado também na análise do artigo. Porque muitos artigos, eles relatam os benefícios através de uma redução do risco relativo, que não é o mais importante. O mais importante é a redução do risco absoluto. Tá? Com certeza de que se eu trato 100 indivíduos, 50, 30, sei lá o número, vão ter benefício com o tratamento. Então, olha vocês, por infarto agudo do miocárdio, são 21 estudos, 7 em prevenção primária, 7 em prevenção secundária, e os restantes que tem tanto prevenção primária e secundária. 21 estudos. É um estudo grande, é muito heterogêneo, até uma crítica para esse estudo, é heterogêneo, mas nessa meta-análise eles mostraram, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. A redução do risco relativo é 29%, é 30%. É redução muito, muito impactante. Mas quando a gente vai ver o que importa mesmo, que é a redução do risco absoluto, 1,3%. Então, eu acho que isso a gente deve ter cuidado com a medicação hipolipemiante na população, e em especial nas mulheres. Por quê? Esse é um outro estudo, já de 2010, mas é o estudo que todo mundo fala. Mas aquele estudo mostrou que serve tanto para homens como nas mulheres. Tá? Então, quem fala isso provavelmente só leu o resumo. A gente faz muito disso, não pega o resumo, acho que está livre. Não, a gente tem que ler com calma e tentar decifrar. A conclusão foi essa. Serve para homens, serve para mulheres, e é muito bom. Então, vamos ver aqui os desfechos. Os desfechos do estudo. Então, essa é uma população que os níveis de LDL e colesterol não eram altos, mas tinha PCR elevado. E se a gente for ver aqui nos homens, né, dos vários desfechos, né, o desfecho primário, que é uma associação de eventos, incluindo revascularização, incluindo hospitalização por angina instável. Só que hospitalização, revascularização e hospitalização por angina instável não é um efeito, não é um desfecho duro que a gente chama, tá? Que os ingleses chamam, os americanos chamam de hard endpoint. Não é, porque tem muito de subjetividade nesse item, nessa variável. Por exemplo, hospitalização por angina instável. Tá? Eu estou aqui no Hospital das Clínicas, está lotado o pronto-socorro. Chega uma pessoa com dor no peito, faço eletro, faço enzima, não tem nada, vai para casa. É o que manda as diretrizes. Se vai no outro hospital onde tem disponibilidade de leito ou maior facilidade de internação, vai internar. Quer dizer, esses desfechos são desfechos duros. São soft endpoints, ou discretos, desfechos discretos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando analisa. Nesse estudo, vamos analisar o hard endpoint. O hard endpoint, nos homens, tipo
infarto não fatal, qualquer tipo de infarto, AVC, qualquer tipo de AVC e morte por doenças cardiovasculares, morte por todas as causas. E esses são os desfechos os melhores. Que a gente está interessado. A gente não quer que a pessoa morra. Ah, mas se ele interna no hospital 10 vezes, tudo bem. Se ela não morrer, pode internar 100. Tá? Então, nos homens, o benefício, do ponto aqui a gente vê o valor do P da análise estatística, é altamente significante. Mas vejam vocês nas mulheres. Infarto não fatal, qualquer tipo de infarto, AVC e AVC não fatal. Nenhum não teve diferença estatisticamente significativa. Quem usou placebo ou a rosuvastatina aqui, nesse estudo. E também para morte, né? Efeito combinado. E morte, ou qualquer tipo de morte, também não mostrou diferença. Então, vejam vocês o cuidado que a gente tem que ter antes de sair prescrevendo todas essas medicações. Eu sempre trago um pouquinho de água para tomar quando eu ponho esse slide, que eu falo que é o intervalo da propaganda, né? Porque se alguém tiver um interesse maior em prevenção de doenças cardiovasculares, esse é um livro que eu publiquei em 2019, com vários fatores de risco e que tem referências são as mais atuais sobre o ponto de vista de prevenção cardiovascular. Também eu gosto de chamar a atenção para esse livro, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é feito pelo pessoal da saúde pública, o professor Carlos, que é o mais importante, né? E mostrando, né, o que a gente pode fazer em termos de alimentação para a nossa população. Tem várias explicações, tá? Vale a pena uma leitura, está disponível nesse site público e excelente. Se alguém depois quiser essa coisa, é só mandar um e-mail para mim, apmansur@usp.br, tá? Bom, depois do intervalo, vamos voltar à prevenção, mas agora do ponto de vista secundário. E a secundária difere da primária? Em nenhum aspecto. Exceto alguns, vamos assim dizer. Tá? Então, as metas, por exemplo, do LDL colesterol, a meta vai ser diferente. Uma outra medicação que a gente pode usar para o indivíduo, por exemplo, que está tendo angina. Tá? Mas não é o nosso foco esse, é o foco mesmo na prevenção. E também eu vou apresentar aqui alguns estudos que a gente vem fazendo no estudo do coração, e claro, se alguém tiver interesse, né, já até falei para o Nilson que a gente precisa ter um crosstalk melhor, né? E aí, para, quem sabe, fazer até estudos conjuntos. E a doença cardiovascular, principalmente no indivíduo idoso, a principal causa etiopatogênica é o processo da aterosclerose. Tá? E na aterosclerose, a gente tem várias vias de atuação que a gente pode dividir. Tipo via hormonal, via não hormonal, aspectos epidemiológicos, muitos já comentamos anteriormente, não vou voltar, tá? Só vou passar pela via hormonal e não hormonal. Especificamente mais para as mulheres, tá? Porque via hormonal para os homens não tem muito sentido de falar, em especial do ponto de vista estrogênico, né? Então, a gente sabe que o que a gente tinha comentado anteriormente, que as mulheres têm um benefício em termos de sobrevida, tá? De expectativa de vida, maior do que os homens, também na maioria das populações. Tá? Só perde quando ela morre precocemente, ou por doença infecciosa, ou por parto, etc. Esse aspecto, em países extremamente pouco desenvolvidos. Então, mas na maioria sempre vai ter essa diferença entre homens e mulheres. Aqui, mulheres, na nossa em 2019, 80 anos, e os homens, 73 anos de expectativa de vida. Isso até 2019. Depois de 2020, virou uma bagunça, né? A gente não sabe mais como que
tá? A gente vai ter que esperar novos estudos epidemiológicos. Então, esse benefício que as mulheres têm. E como que ela vai ter infarto se ela tem esses benefícios tão grandes? Tá? Porque essa diferença, esse benefício, a gente acredita que está relacionado com a presença do estrógeno na pré-menopausa, onde parece que os efeitos metabólicos são mais intensos e levam à proteção vascular. Então, com isso, ela melhora bem. Mas aqui nós fizemos o exercício de que vamos pegar as mulheres que geralmente infartam com mais idade e vamos trazer próxima dos homens. Então, para as mulheres infartarem próxima dos homens, é um número maior de fatores de risco, tá? E maior intensidade do fator de risco, que foi mais ou menos isso que a gente mostrou. Tem mais, o índice mais corpóreo é maior, hipertensão, diabetes, triglicéridos, colesterol, quer dizer, tem que ter um número muito maior quando comparado aos homens. E lógico que o estrógeno sempre surge como uma possibilidade de tratamento, de intervenção nas mulheres na pós-menopausa, que é o foco nosso, tá? Em termos de redução do processo aterosclerótico. E a terapia de reposição hormonal começou em 1991, com esse artigo publicado no New England, mostrando um benefício fantástico. Tá? Mais de 40% de redução de eventos cardiocoronarianos. É muita coisa, né? Aqui, ó, mostrando. E logo no mês seguinte, esse outro estudo também, no New England, né? New England é um formador de opinião dos melhores possível, né? Publicou lá, no dia seguinte a gente está prescrevendo. E foi também uma febre que teve aqui também no Brasil de prescrição para tudo isso, né? E a própria senhor Nilson, quando estava participando com a gente do nosso núcleo de pesquisa, ele falava, pessoal, calma, não é assim, vai devagar, tem vários aspectos que precisam ser analisados, tá? Lógico, tem que ter vários aspectos a serem analisados. E aí começaram-se, vamos fazer o melhor estudo em termos de pesquisa de teste de droga atual, que é o estudo randomizado, controlado pelo placebo, duplo cego, multicêntrico. Esse é o estudo mais forte que a gente tem para testar uma medicação. Esse foi o primeiro estudo, o HERS, em pacientes com doença coronária. Não funcionou. Pelo contrário, aumentou o número de eventos tromboembólicos. Aí surgiu a crítica. Bom, nós fizemos em pacientes com doença coronária. Eu acho que o mais importante não é a prevenção secundária, é a primária. Tá bom. Então, esse estudo do Women's Health Initiative com mulheres saudáveis na pós-menopausa, fizeram também a reposição, nada. Não melhorou em nada, tá? Até teve uma tendência um pouco de aumento do câncer de mama. Aí, outro argumento. Bom, eles fizeram isso porque tinha progesterona associada. E ela faz com que ocorra a perda do efeito do estrógeno. Então, vamos tirar a progesterona, vamos dar para as mulheres só o estrógeno. Também não deu nada. Pelo contrário, até observamos um aumento do número de acidente vascular cerebral. Bom, e aí continuou uma série de coisas. Foi usado no infarto do miocárdio. Vejam vocês, usado no período do infarto. Uma coisa assustadora, né? Então, e aí surgiram os CERMs, tá? Nós falamos, peraí, os CERMs pode ser super interessante, porque eles modificam o metabolismo. Um estudo publicado, um estudo de fase 1 e 2, publicado, eles falaram, olha, aumenta o HDL, diminui o LDL colesterol, ótimo, vamos usar. E, ao contrário, por ter efeitos antiestrogênicos, a mulher não volta a menstruar. Ótimo, então vamos testar. Nós testamos aqui, fizemos um número significativo de pacientes e o resultado foi que também não adiantou nada e também o perfil lipídico não se modificou.
então também não está indicado mais, porque não faz sentido a gente usar terapia de reposição hormonal ou SERMs com o objetivo de prevenção secundária ou primária das doenças cardiovasculares, tá? Mas, quando a mulher entra na pós-menopausa, o que ocorre? Bom, agora, desculpa se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas o que ocorre é uma redução acentuada dos níveis de estradiol. E os níveis de estrona passam a prevalecer. E esses níveis maiores até nas mulheres com índice de massa corpórea maior. Quer dizer, então, esse aspecto pode ser muito interessante. Tá? Porque pode ser que a mulher não precise de um estrogênio muito forte, de alta intensidade, né? Vamos dizer, para a prevenção secundária. Então, pode ser que a estrona seja interessante nesse aspecto, porque é o hormônio que vai predominar na pós-menopausa. E aí, baseado nisso, nós fizemos um estudo, que foi até uma doutoranda minha, aliás, foi a primeira até enfermeira que recebeu o título de doutor no INCOR, foi uma coisa até interessante. E nós fizemos esse estudo vendo exatamente a estrona. E o que nós observamos? Uma tendência tá, de que as mulheres que tinham níveis mais elevados tiveram um melhor benefício. E aqui nós não estamos estudando nenhum eixo, o soft endpoint, não, só mortalidade. É o que interessa para a gente. E mostrou esse aspecto, e a nossa conclusão foi, olha, teve uma tendência, mas estudos de um tempo de segmento mais longo são necessários. E aí, o que nós fizemos? Depois de um tempo, em torno de quase 10 anos de segmento, nós fomos ver, e aqui já se tornou significativo a redução da mortalidade em mulheres com níveis maiores de estrona. Inclusive, hoje a gente está estudando alguns aspectos da estrona, tem até uma aluna de mestrado que está fazendo esse estudo para a gente ver se isso se confirma ou como que a gente tem essa informação. E outra coisa, para finalizar, que a gente está se debruçando um pouco mais, é a via não hormonal da doença cardiovascular na mulher, ou do processo aterosclerótico. Tá? E dessa via não hormonal, duas coisas chamaram a atenção para a gente, uma do sistema das sirtuínas e outra do RAG. As sirtuínas são proteínas associadas à longevidade e à proteção vascular. Todos os estudos em animais mostram essas coisas, esses benefícios. Tá? Agora, a longevidade não dá para a gente fazer em estudos clínicos. Então, a gente tem que fazer, a gente faz estudos mais de associação, aspectos metabólicos, etc. Mas é um sistema que atua em todo o corpo com benefícios nesse sentido. E outro importante são os receptores finais da glicação avançada. E esses receptores, né, eles não são bons se eles estiverem ligados à membrana. Tá? Se eles estiverem ligados à membrana, quando eles se unem ao AGE, eles desencadeiam todo um processo inflamatório intracelular. O que a gente está estudando é o solúvel. E o solúvel, o que ele faz? Ele funciona como scavenger. Ele vai tirando os AGEs da circulação e vai reduzindo o AGE que vai fazer contato, que vai se ligar ao RAG citoplasmático, ou RAG de membrana. Tá? Então, isso também está associado com redução do processo aterosclerótico, mas muito em estudos animais. E da mesma coisa, né, voltando, por que você falou de câncer? Porque também a gente está estudando
alguma interação entre sirtuínas e a sinalização da apoptose. É um estudo de doutorado que um aluno meu está fazendo agora, está iniciando, espero que algum tempo a gente já tenha alguns resultados. Bom, nós checamos, então, testamos se isso é real, né? Também em estudos clínicos em humanos, porque em animais está lá, perfeito. Então, nós testamos aqui duas intervenções que estimulam os sistemas de sirtuínas, a restrição calórica e o resveratrol. Vejam vocês, o aumento significativo tanto em homens como em mulheres. E parece que esse sistema está mais ativo nas mulheres. E do RAGE, também na restrição calórica, a que nós medimos no estudo anterior foi proteínas no sangue. E desse aqui nós estudamos expressão gênica, mostrando que também do RAGE a gente tem benefícios com a restrição calórica. Outro aspecto que foi também tese da aluna minha, que é dentista, e que estudou a doença periodontal, né, a periodontite dos indivíduos com doença, sem doença coronária e com doença coronária. E a periodontite, né, aquelas lesões todas que os indivíduos têm, a saúde bucal deteriorada, ela mantém um processo inflamatório subclínico persistente, e isso é ruim, porque lesa também a endotélio e favorece o processo da aterosclerótica, da aterosclerose. E aí nós fizemos esse estudo, ela tratou a doença periodontal, depois nós checamos, né? Então, antes e após o tratamento, e observamos uma redução acentuada da proteína C reativa, da manose binding lectina, que é uma associada também à inflamação, né? E o aumento da sirtuína. Ótimo, então a gente está no caminho certo. Vamos testar isso em indivíduos com doença coronariana também. Os resultados foram mesmos. Então, manter a saúde bucal é muito importante em termos de prevenção também para o processo aterosclerótico. E para finalizar, né, falando para o Nilson, né, porque o Nilson, na livre docência, estudou a funcionalidade do HDL, a cinética do HDL com o professor Raul Maranhão, né? E com ele também, que participou desses estudos, foi uma tese também de uma aluna minha, e que nós publicamos recentemente numa revista muito boa, que é o Antioxidantes. E, para finalizar, nós estamos também agora muito envolvidos em alguns aspectos clínicos, né, das doenças cardiovasculares das mulheres, principalmente doença arterial coronária e a insuficiência cardíaca, né, vendo as diferenças entre homens e mulheres e no que a gente pode interferir para prevenir a progressão ou novos eventos cardiovasculares dessa população com insuficiência cardíaca. Bom, todos obrigado pela atenção e obrigado pelo convite. Zé Maria, por favor. Então, professor Mansur. Professor Mansur, parabéns, né? Acho que a aula foi muito ilustrativa, profunda, mostrando realmente o problema cardiovascular na mulher e também a parte hormonal. Agora, na subanálise desses trabalhos que o senhor mostrou, né, principalmente o WHI, eles mostram que quando você começa com a terapia hormonal numa idade mais jovem, então eles colocam antes dos 60 anos, ou eles colocam logo na transição menopausal, até 10 anos após a menopausa, você teria um benefício. Tanto que muitas sociedades,
chamam isso de janela de oportunidade. Então, gostaria de saber o que o senhor acredita no envelhecimento endotelial em relação à terapia hormonal. Porque uma coisa é começar um estrogênio numa artéria que esteja saudável. Outra coisa é começar muito tempo depois, uma artéria que esteja envelhecida, que tenha uma lesão, que já está com uma semi-obstrução. Então, gostaria de saber sobre isso, a sua experiência, o que o senhor acredita a respeito da terapia hormonal. Bom, excelente pergunta, porque realmente agora existe essa discussão do uso da reposição hormonal para redução de eventos cardiovasculares no período climatério. Né? Então, o argumento é que nesse período pode ser que seja interessante. Nós não temos ainda dados seguros de que isso é uma intervenção que deva ser feita agora, de rotina, para a população nessa faixa etária. Nós vamos precisar também de estudos, tá? Principalmente esses estudos randomizados, não só estudos observacionais, onde tem muita informação em relação a isso, mas pouco estudos randomizados, tá? Onde você fica seguro de propor esse tipo de intervenção. No momento, eu não me sinto seguro em propor. A discussão realmente existe, você tem razão, realmente existe, tem sociedades, principalmente a Sociedade de Ginecologia, Americana de Ginecologia, ela lembra dessa janela de oportunidade, mas não é nenhuma indicação classe 1, tá? Onde todos os especialistas, ou pelo menos 70%, 80% dos especialistas da área concordam. Tá? Então, eu acho que pode ser uma janela de oportunidade, mas a gente precisa de um pouco mais de tempo para isso, para se tornar uma orientação em termos de diretriz, classe 1, que é o mais adequado. Não sendo classe 1, então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, não dá para a gente sair propagando essa ideia. Mas que essa janela, discussão dessa janela existe e, quem sabe, no futuro, existem alguns estudos em andamento. Assim que a gente tiver esses resultados, a gente pode até discutir melhor. Mas você tem razão, excelente pergunta. Eu acho que essa uma pergunta que o professor José Maria fez bastante interessante. Tem um estudo Elite publicado no New England e tem o DOP. São estudos randomizados, né, placebo controlado, casuística pequena, né, não é uma casuística grande, mas que mostra muito a questão, talvez, da janela. Uma vez comprometida a artéria, fica a dificuldade de que talvez não vai causar benefício, e até do ponto de vista de aterotrombose poderia ser pior. Então, acho que é uma oportunidade muito grande, talvez, agora, de fazer, você lá no INCOR, né, e aqui na ginecologia, com a área de cuidados da saúde feminina, eu acho que seria uma oportunidade boa, embora esse seja um estudo, talvez, de grande casuística, mas poderia se fazer estudos tipo de intervenção, talvez menores, mostrando determinados aspectos que poderiam ser mais adequados. Né? Sem dúvida, é uma área que precisa de vários outros estudos, né? Mas esses estudos que você comentou são estudos que não têm o aspecto mais importante é o número de indivíduos. Tá? Então, a possibilidade de erro tipo 2 ali é muito alta. Tá? Você até tem editoriais relacionados que vocês veem que tem uma série de críticas que precisam ser respondidas. E esses estudos futuros provavelmente vão ser respondidos, pelo menos vai auxiliar dar um norte para a gente em relação a como fazer nesse período. Por favor, Filas. Ok. Bom dia, professor. Eu queria perguntar 3 coisinhas. Primeiro,
a essa eficácia exagerada das estatinas, né, que a indústria farmacêutica pôs aí, e lembrar dos efeitos, eu queria que você falasse dos efeitos colaterais que tem uma estatina. A outra pergunta é assim, o ezetimiba sozinho, ele pode ajudar alguma coisa ou não? E a terceira, o uso de anticorpos monoclonais que está sendo propagado agora como o avanço mais moderno além da estatina. Isso é correto? Por favor, professor. Muito bom, professor Filassi. Obrigado pelas perguntas excelentes, porque realmente você tem razão. Hoje nós estamos prescrevendo muito estatina e dando doença para quem realmente não tem. Tá? Então, isso a gente tem que tomar um cuidado razoável. Tá? A primeira pergunta tua em relação aos efeitos adversos, você está certíssimo. Tá? Tem uma aluna de doutorado também que nós estudamos um pouco disso. Então, pacientes que usavam estatinas e que tinham CK-MB elevada. Foi um estudo publicado no Biomedicine e mostrou que a coisa é mais complexa. Tá? E não é muito, né, dá para a gente colocar em dúvida muito a informação de que os efeitos adversos, que o mais importante é a mialgia, né, a miopatia, ocorre só em até 2% da população. Esses dados é o que os estudos mostram, mas no nosso dia a dia não é uma realidade. Nesse estudo que nós fizemos, também não foi a realidade. Os efeitos adversos, o percentual foi muito maior, chegava até 20%. Por quê? Porque a gente fez uma pesquisa ativa. E nos estudos randomizados, o pessoal chega e fala, e aí, tudo bem? O pessoal, tudo bem. Né? E aí não pega o sintoma. Então, isso pode ser um fator que esteja presente, mas existem outras variáveis também. Então, você tem a razão nesse aspecto. O segundo ponto é a ezetimiba. A ezetimiba, ela reduz, mas não reduz muito, tá? Os níveis de LDL colesterol. Para a prevenção secundária, ela é mais uma medicação que a gente associa à estatina. Tá? Então, ela, de primeira escolha, ela entra como segunda. E esses novos inibidores, que a gente chama de inibidores da PCSK9, tá? Tem já alguns aí, realmente, eles atuam, eles reduzem significativamente os níveis de LDL colesterol. Mas ainda hoje, né, não dá para a gente usar essa medicação de uma forma ambulatorial, normal. Né? Por quê? Porque eu não sei exatamente hoje quanto está o preço, mas com certeza não deve estar menos de R$2.000 2 ampolas, que você usa a cada 15 dias. Tá? Então, no consultório, às vezes, se a estatina não for suficiente, você acrescenta ezetimibe também, não foi suficiente, aí é uma escolha, né, muito adequada, mas isso num outro ambiente, né, não no aspecto populacional. No aspecto populacional, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, você tem razão e obrigado pelas perguntas. Os medicamentos entram cada vez mais caros, né, professor? Para enxaqueca, os injetáveis também são caros, é complicado. Professor Gustavo, por favor. O senhor trabalha bastante e falou algumas coisas a respeito de alimentação e prevenção cardiovascular, doença cardiovascular, né? E mais especificamente falou de restrição calórica. Queria comentar, eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira coisa, existe um tipo de diferença entre resposta entre mulheres e homens com relação à restrição calórica? A segunda questão é penoso fazer restrição calórica, né? Tem alguma restrição calórica em pílula que a gente poderia tomar? E a terceira coisa é com relação à questão da composição da dieta.
Queria que o senhor comentasse brevemente a respeito dessas várias dietas, por exemplo, low carb, o DASH, essas dietas aí. Queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre isso e a doença cardiovascular na mulher. Ótimo. Essa pergunta, o doutor Gustavo, ele é meu colega de comissão de ética, quando existia a comissão de ética na faculdade, né? Então, e nós trabalhamos bastante lá, né? Muitos anos lá. Bom, em relação à dieta, se é mais, o efeito é melhor em homens e mulheres, nós não temos esses dados. A gente tem o efeito da restrição calórica, mas como uma intervenção para uma determinada doença. Aí uma delas, o diabetes. A gente geralmente estuda o reflexo, tanto em homens como mulheres, o reflexo dessa restrição, se a coisa realmente está funcionando. Tá? É difícil, nós temos um time lá de nutricionistas, fazendo mestrado, doutorado, e que fazem todo esse meio de campo, e a restrição calórica que a gente usa, a gente toma cuidado para não ser maior do que 30% das necessidades diárias, tá? Quando é por um período prolongado. Manter isso por mais tempo é mais difícil, muito mais difícil. Esse estudo que o pessoal teve de remissão do diabetes, foi publicado no Lancet, eles tinham um time que ficava ligando toda hora, tinha o professor de educação física, tinha a psicóloga, tinha isso, aquilo. É complexo, mas que realmente funciona, funciona. E que muito provavelmente esteja associado com uma longevidade, eu também acredito. Eu sou fã da restrição calórica. Não faço muito, mas procuro fazer uma atividade física diária, né? Mas realmente é muito difícil. E qual que é a melhor dieta? A coisa tem que ser, lógico, individualizada. Mas dessas populares, né, tipo a DASH, que é uma dieta para hipertensão arterial, né, que foi desenvolvida para hipertenso. A dieta do Mediterrâneo. Essas parecem ser as mais adequadas. Tá? Outras, as dietas de internet, inclusive low carb, não sei o quê, dieta da berinjela, dieta da não sei o quê, de jejum. Jejum intermitente é uma coisa que a gente tem que estudar. Até uma aluna de mestrado, mas ela desistiu, então está um projeto lá engavetado para isso. Mas visando esses aspectos metabólicos, tá? Que pode ser que funcione. Alguns estudos mais observacionais mostram que é praticamente muito próximo da dieta da restrição calórica continuada. Pode ser que seja interessante. Mas dessas dietas, as duas que a gente mais usa é realmente o DASH, você tem razão, e a dieta do Mediterrâneo. E se a pessoa faz, né, a gente consegue bons resultados, e esses resultados a gente consegue do ponto de vista metabólico, tá? Porque não dá para estudar mais, porque um tempo mais prolongado precisaria de uma infraestrutura muito maior e mais adequada para a gente conseguir manter esse nível. A razão é muito difícil. Pílula ainda não tem. Está desenvolvimento, parece que na internet eles estão divulgando alguns lá. Lá tem cor. Eu só queria lembrar que eu acho que a dieta muitas vezes é com muita restrição proteica, e lembrar que proteína é fundamental, você não perde massa magra a partir dos 40 anos, a mulher na pós-menopausa, a diminuição de perda calórica de metabolismo é de 6% a 10%, o que é muito pior. E ter uma boa massa muscular é fundamental para aumentar gasto calórico, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente chama de sarcopenia, sarcopenia. Né? E isso. Até o pessoal lá da nutrição que trabalha lá com a gente, eles recomendam, não eles, mas a literatura em geral, recomenda pelo menos 100 gramas de proteínas em cada refeição para
exatamente para reduzir a sarcopenia, associada à atividade física, tá? Musculação e uma série de outras atividades aeróbicas, né? Tem várias possibilidades para isso. E é muito interessante, né, Antônio, porque a idade vai mostrando para a gente vários caminhos, né? Já teve um momento da clamídia como talvez ser o fator importante para o infarto agudo do miocárdio, da obstrução pela aterosclerose, se encontrava a clamídia nas placas, né? Me corrija se eu estou falando besteira. Perfeito. Então, são todos... E agora saiu, acho que há pouco tempo, faz menos de um mês, na Nature, a respeito de que provavelmente a depressão, que está também correlacionada, né, doença cardiovascular, que o microbioma, a microbiota, seja muito importante para os aspectos de depressão em alguns estudos que estão sendo feitos, né? Então, as coisas se imbricam de tal maneira que é difícil. Tá. Tem uma pergunta do Caio Fábio Portela. Ele fala, professor, Antônio Mansur, obrigado pela ótima palestra. Você mencionou o resveratrol, que tem ganhado bastante espaço nas pesquisas. Nessa linha de substâncias com potencial, você conhece a aplicação do geraniol para a prevenção de doenças cardiovasculares? Bom dia, Carlos. Não tenho. Nós não estudamos isso e eu não lembro de algum estudo relacionado a isso. Mas por que a gente usa o resveratrol? E tem também um aluno de doutorado que está estudando outro fitoesteroide, que é a quercetina, né, que está presente na cebola, que está presente na maçã, e tem algumas características que eu nem sabia. Qual é o nome? Quercetina. Isso a gente está estudando, por quê? Porque são fitoesteroides. Tá? São fitoesteroides que, por terem mais ou menos a característica molecular do estrogênio, a gente acha que isso pode ser interessante no processo de prevenção, né, o uso dessa substância. Mas veja, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas em relação a essa substância. Eu não preconizo o uso dessa substância do ponto de vista populacional. Não. Isso são estudos nossos, que a gente está fazendo. Nós não fazemos estudos de teste de drogas a longo prazo, com número 2.000, 3.000 pacientes seriam mais adequados para essa população. O que a gente estuda é um número menor. Nossos estudos são randomizados, controlados com o placebo, porque esse é a grande dica, né, para a gente ter um resultado adequado, a resposta adequada, mas é mais uma resposta metabólica. Então, estudos a longo prazo de um segmento significativo de pacientes, esses estudos são necessários, para a gente tentar ver. O que a gente faz é mais do aspecto ainda de pesquisa. Não sai daqui, né? Não sai da pesquisa, né, para assistência. Não, no momento ainda não. Agora, a gente fazendo esses estudos, teve até já comentei com você, com o professor Nilson, que no primeiro estudo, o resveratrol, que a gente estava fazendo em indivíduos, em homens e mulheres, saudáveis, tá? Que tinha apenas sobrepeso ou discretamente obesas. Tinha uma dessas pacientes que foi incluída no estudo, foi incluída na primeira parte do estudo, né, que a gente faz o washout, né, de medicações, de cores, vitaminas, série de coisas. Eu não imagino que o pessoal toma. Então, tiramos todas essas coisas e aí demos também ela foi randomizada e caiu no grupo do resveratrol. E ela tinha o quê? Que ela nem informou
uma forma adequada para a gente. E há muitas ondas de calor. E ela chegou, depois de um tempo, e falou, doutor, eu não sei o que eu estou tomando, mas minhas ondas de calor melhoraram muito. Tá? E até eu conversei com o professor Nilson uma vez, disse que isso é uma coisa a gente estudar, né? No ambulatório de climatério, eu acho que vale a pena estudar. Porque, do ponto de vista daí, a gente, em termos de custo-benefício, pode ser muito interessante. Ou pode ser um achado casual que nós tivemos. Mas, para saber isso ou aquilo, a gente tem que estudar. Eu acho que é uma população que vale a pena a gente testar os fitoesteroides. Tá? Essa população que tem esses sintomas ginecológicos de ondas de calor, etc. Elza, por favor. Bom, chegou minha vez. Hoje é nosso dia. Obrigada, professor. Um presente maravilhoso. Eu acho que já o Gustavo se adiantou com a dieta, certo? Mas a gente hoje vive um vínculo afetivo muito grande com os carboidratos. E a gente sabe que as pacientes que conseguem se equilibrar em sua alimentação, elas têm não só boa resposta cardiovascular, como em todo sentido. O difícil é a disciplina, né? Então, olha, esse guia de alimentação é a melhor terapêutica que existe, certo? A terapêutica comportamental, com hidratação, se a gente for ver, somos todos deficitários em líquido, certo? Então, eu acho que a água mesmo, ela é tão boa. Não sei se o senhor tem alguma referência com a água hidrogenada, que os japoneses já dizem que o hidrogênio poderia reverter vários processos. Não? E o senhor falou, atividade física, orientação nutricional, nós deveríamos sempre ter nutricionista em todas as especialidades, porque é muito importante. Isso que às vezes decimos, não, a paciente não faz, mesmo que ela não tenha condições dentro da escolha de seus alimentos, ela consegue quando ela toma consciência, certo? Mas eu acho que depende de nós. Olha, muito obrigada. Obrigado. Mas você tem razão. Eu acho que tem vários aspectos que aí não depende só dos pacientes, mas também do médico. Tá? Por exemplo, eu vejo um paciente lá, eu tenho 20 minutos para atender o paciente. Pacientes complexos. Tá? Parte administrativa, já perco 5 minutos lá para preencher, solicitar isso, se precisar disso, ok? Quanto que a gente vai ter um tempo para orientar o paciente e falar, olha, antes de usar essa ampola, essa injeçãozinha que emagrece, tenta fazer isso. A gente precisaria ter um tempo maior para também explicar. Então, a culpa é tanto do médico como do paciente, né? Culpa entre aspas. Tem coisas que dá para fazer, tem coisas que são humanamente impossíveis. Né? Exigir de um colega que, não, você tem que ficar lá 10 minutos da tua consulta explicando sobre isso, sobre coisa, que aí ela dá do grau da doença complexa que ele vai avaliar, não vai ter tempo nenhum. Né? Então, você tem razão. Em relação à água, não tem nenhum estudos randomizados que possam dizer que uma é melhor que a outra. Mas a hidratação, né, e a proposta hoje de 2 litros por dia, somando toda, café, suco, etc., no conjunto todo, por dia, seria uma boa quantidade para manter o organismo bem hidratado. Obrigado. Esse é um grande drama, né, Mansur? Que é a questão do intermediário, muitas vezes, que tem entre o médico e o paciente, né, os operadores de saúde. Esse é um grande drama. Ele tem um curto intervalo de tempo para fazer uma série de coisas. Talvez a gente pudesse utilizar melhor a sala de espera, né? Com pequenos filmes mostrando a respeito da alimentação, da atividade física, né? Porque são aspectos importantes. Tem estudo que mostra que 45 minutos, 4 vezes por semana, chega a reduzir até 50% a 52% da doença cardiovascular. Né? É uma caminhada. Então,
São coisas que a gente tem que pensar, mas é difícil, né? Em geral, que é aquele comprimidinho mágico, como disse o Gustavo, né? Se for possível, que substitua a alimentação. Então, essa coisa de informação é muito importante. Hoje nós temos o Dr. Google aí, que qualquer tipo de informação, e agora vai ter o novo chat, né? Agora... Até alguém falou aí do chat GPT. Que vai ser, mas isso é inteligência artificial, tá? A gente precisa ensinar a máquina para responder a nossa pergunta, a nossa dor. Tá? Agora, os pacientes, isso várias vezes se falou e até se comentam em vários, tem estudos em relação a isso, estudos de comportamento, né? Que a palavra do médico ainda ela é muito audível. Tá? Então, o paciente ele quer ouvir o médico. Tá? Então, eu vi isso na internet e vim marcar uma consulta para saber se é verdade. Então, a palavra final vai continuar sendo a nossa, independente da inteligência artificial. Tá? A palavra final vai ser a nossa. Então, é um momento onde a gente pode tentar falar com o pessoal. Mas tem todas essas dificuldades que você enumerou. Tem um estudo até para parar com o hábito de fumar, que se a paciente decidir por conta própria, ela consegue em 3% parar. Se o médico perder, ou melhor, ganhar, falando 2 minutos para ela, ele aumenta para 15%. E com os medicamentos variando de 30% a 70%. Então, é uma palavra bastante importante. Sim, e outra coisa, quando o paciente para espontaneamente de fumar, sem uso de nenhuma droga, sem uso nada, a recidiva é muito menor do que aquele que para com medicação. Celso, por favor. Bom dia, obrigado, professor. As informações que chegaram para a gente, ginecologista, é muito importante. Assim, é muito frequente no consultório, a gente vai prescrever a terapia de reposição hormonal e a paciente fala, mas o meu cardiologista acha que eu não devo tomar por um motivo, hipertensão, etc. Então, a gente tem muito esta informação que o José Maria trouxe da prevenção primária usando a janela de oportunidades. Então, a gente tem que ter esses cuidados que foram colocados aqui. Eu uso muito a ideia da janela de oportunidades e a gente tem que ver com maior rigor agora. Mas dentro da pergunta do Gustavo, da pílula, para a gente poder ter esta resposta da dieta, o que o senhor acha desta febre, né, da semaglutida que está acontecendo, assim, endócrino prescrevendo, nutricionista prescrevendo, enfim, e a gente vê, hoje agora já tem até em forma de comprimidos, né? Quais são os eventos adversos, se é que a gente tem efeitos adversos, de uma forma tão ampliada que está se usando esse tipo de medicação, que tinha uma indicação específica para o diabetes, etc. Eu queria saber a sua opinião desse uso indiscriminado, se é que a gente pode chamar, da semaglutida. Então, você tem razão. Hoje, o pessoal já chega no consultório que quer a injeção. Tá? O endocrinologista ele fica maluco. Alguns gostam, né? Alguns gostam. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso daí, toda medicação, é uma medicação segura, né? Mas está associado com vários eventos adversos. Um dos mais importantes é a hipoglicemia. Né? Então, tem que se fazer com cuidado, tem que ser gradativo, tem que ver até o máximo que a pessoa suporta, etc. E tem os efeitos adversos, que tem lá uma quantidade enorme que pode ocorrer, que existem. Né? E, veja, a gente está atuando numa via metabólica. Quando a gente atua numa via metabólica, né, a gente estimula essa via metabólica, vamos pensar isso como uma estrada
tá? Onde é uma retona e o limite de velocidade é liberado. Então, vai passando o carro, vai passando o carro, vai passando o carro, etc., bate velocidade. E tem a pessoa que quer entrar lá. Quer dizer, essas vias metabólicas associadas à via que você está atuando. Não consegue. Ela é bloqueada, ela é lentificada, ou ela é hiperativada, e com isso você altera uma série de processos metabólicos no teu organismo. E mudar metabolismo é sinal de que pode acontecer coisas muito erradas. Tá? Muito erradas. Uma delas é você até ter uma incidência maior de neoplasias, por exemplo, porque você mexe, né, nessas vias metabólicas, você mexe no mecanismo da apoptose, você mexe no mecanismo de proteção celular. Então, a gente tem que ter cuidado. Agora, é uma droga nova, que a gente vai rever os resultados daqui a algum tempo. Tá? E funciona. Por isso que todo mundo... Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Esses estudos ainda vão aparecer, vão surgir, como de reposição hormonal. Tá? Então, qual que é o melhor momento? É a janela de oportunidade. Hoje, se fixou na janela de oportunidade. Mas mesmo assim a gente tem dúvida. Pode ser que mude, pode ser que se comprove. E essas drogas também. Vai surgir um momento onde vão começar a surgir efeitos colaterais significativos, tudo. Vamos ver. Tomara que não seja problemas. Tenha problemas, que seja realmente muito segura como se apresenta, e funciona. Né? Obrigado. Ceci, por favor. Já foi feita, acabou de ser respondida, então não vou chover no molhado. Mas foi muito interessante saber disso. A outra pergunta, eu acho que é assim, aquela coisa que o paciente chega e buzina na orelha da gente. Eu vi na internet, eu li na revista. O quanto interfere no risco cardiovascular o uso de probióticos. Então, a paciente vem dizendo que vai tomar Yakult ou que vai tomar não sei o quê, porque vai melhorar a saúde cardiovascular dela. Saúde em geral, mas a cardiovascular. Ótima pergunta. Nós, com probióticos, nós não temos respostas aí, que precisam desses estudos a longo prazo, estudos randomizados, controlar com placebo, tudo. No INCOR tem até um grupo que estuda o uso de probióticos para, na realidade, nem é um probiótico, né, o vinho, né, e que mostrou excelentes resultados na microbiótica intestinal, tá? Com reflexo do ponto de vista metabólico. Mas são estudos iniciais, não dá para a gente sair tomando vinho o tempo todo. É uma delícia, né? É ótimo, né? Socialmente é uma coisa fantástica. Mas a gente tem que tomar cuidado, não dá para a gente prescrever diário, porque a gente sabe que qualquer quantidade de álcool está associado com câncer de pâncreas. Qualquer que seja a quantidade, está associado com maior incidência de câncer de pâncreas. Então, agora, não dá para a gente viver nesse mundo atual como um monge, né? Nem um monge, viu? Os monges estavam muito vivos, né? Então, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade de consumo. Né? E a alimentação também faz parte desse aspecto de consumo. Então, a gente não pode ser, como alguns amigos falam, não, nem convido no açúcar, nem vai. Anda na festa, que tem que eu vou, mas como um pouco menos. Então, eu tomo esses cuidados. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Você tem que ter uma resistência nesse sentido. Então, nós não temos estudos definitivos sobre isso. Mas parece que a microbiótica, né, existe uma tendência de que o microbioma, né, a gente tem o genoma, microbioma, agora já tem até eletroma, sobre
todos os processos elétricos que ocorrem no nosso corpo. Coisa interessante, viu? Mas é tudo pesquisa aí. Não, é interessante, né? Tem 1 trilhão de células no nosso corpo e tem 100 trilhões entre vírus, bactérias e fungos. Então, é uma coisa colossal. Em geral, positiva. Porque se fosse negativo, o ser humano teria desaparecido logo no começo, né? Sim. Então, eu queria primeiro parabenizar as mulheres da clínica ginecológica, quer médicas, quer residentes, alunos e funcionários, as pacientes nossas, são tão importantes para nós. Então, as mulheres de todo o Brasil, e principalmente você também, não sendo mulher, sendo um homem, mas pela belíssima apresentação. Eu, pelo menos, saí daqui gigantescamente melhor do que quando entrei. Você torna as coisas complexas de uma forma extremamente fácil. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço.